Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um Viver Bem em Cristo, com a presença do ministro Sérgio Alves, que sempre traz aqui pra gente muito conhecimento, muitas dicas, né? Ajuda a esclarecer muitas das palavras aí de Deus, que é então a nossa fonte aí, né? Tô com a minha aqui no colo, já fico com a caneta aqui também do lado anotando. Convido vocês aí que estiverem acompanhando também, pegarem, né, suas bíblias, acompanharem. Se não tiver uma aí, já fica a dica, né, para comprar uma para, né, se alimentar aí do alimento mais rico que tem nessa terra. Então, Sérgio, muito bem-vindo aí mais um Viver Bem em Cristo. Que seja um programa aí muito abençoado. Uma boa noite a todos aí. Que hoje Deus possa nos iluminar e nos abençoar para falar exatamente aquilo que toda a nossa audiência precisa ouvir hoje. Né? Amém. Então, Sérgio, hoje a gente vem aí batendo na tecla, né, sobre uma palavra que eu ouço, assim, pessoas falarem também, né, de que, eu não me sinto preparado para buscar Deus, eu não me sinto digno de chegar até Deus, eu sou pecador, eu não tenho essa dignidade de buscar Deus. Será que Deus vai ouvir, né, a oração de alguém como eu? Enfim, não se sentem aptos ou dignos mesmo de buscar Deus, né? E na verdade Deus quer que a gente vá para Ele como a gente estiver, né? Porque nós sabemos que a gente tem muitos erros, comete erros no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Nós sabemos que somos imperfeitos. E Deus quer que, justamente, né, Jesus falou que ele veio para salvar aqueles que estão doentes, né? Então, queria que o senhor, que o Sérgio falasse um pouquinho aí sobre essa questão, né, de nós não precisarmos estar puros, limpos, enfim, para chegar até Deus, que Deus ouve, né, nossa oração, nosso clamor, o nosso buscar a Ele. Stephanie, assim, em João capítulo 3 ali, os primeiros 6 versículos, Deus diz assim que nós precisamos, quando a escolha de Deus recai sobre nós, que estamos lá no mundo, sem salvação, perecendo em pecados e delitos, né? Porque nossa condição era de condenados eternamente, por causa da natureza pecaminosa que reina em nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Jesus vai lá no mundão e nos escolhe. E a gente, claro que isso é muito misterioso e sobrenatural, e a gente não entende como eu fui chegar na igreja. Eu acho que foi uma pessoa que me levou, ou foi uma mensagem que me despertou. Na verdade, é uma escolha de Jesus. Está escrito em João 15:16. Ele diz assim: não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi. Então, eu vim parar na igreja porque Jesus me convidou, me trouxe. Então já começa por aí, que é uma ilusão nossa de que a gente que busca, né? Deus que nos escolhe, coloca aí na nossa cabeça a sementinha no nosso coração, né? E isso é muito milagroso. Não tem como eu explicar racionalmente para uma pessoa esse processo, né? Agora, quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos descobrir por como funcionou isso, né? E como é que funciona isso. Mas hoje eu não tenho condições de dizer por que Jesus escolheu a Stephanie, escolheu a mim, escolheu fulano, Beltrano. Não, ele sabe por quê. Então, depois que ele nos escolhe, ele diz assim, olha, ele nos traz para a igreja, né? Então, um evangelista ou alguém vai até você, uma mensagem, até um programa Viver Bem pode fazer uma chamada, Jesus chamar alguém para o reino através desse programa. Amém, que assim seja. Né? Então, chegando aqui, ele precisa confessar Jesus como o seu único Senhor e Salvador e reconhecer que aquele é o Filho de Deus que veio em carne, senão não tem justiça para a salvação. Né? Então, se ele não reconhecer que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, e que foi crucificado para a redenção dos pecadores, então, quem limpou a minha vida não fui eu, foi alguém justo que morreu no meu lugar. Então, para Deus, a partir daquele momento que eu professo a minha fé em Jesus e sou batizado,
eu já estou limpo e justificado para sempre com Deus. Aí as pessoas pensam, mas como o cara continua mentindo, continua pecando, bebendo, fumando, sei lá, faz tudo que está errado, noitadas e coisas. Mas ele já é santificado e justificado diante de Deus como o homem espiritual que será eternamente. E isso depende da nossa fé também, porque se ele foi batizado, ele declarou a fé em Cristo, né? Sim. Nossa justificação não é por obras, nem por feitos humanos. É pela fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa justificação. Não adianta eu ser bonzinho, ter que melhorar. Então Jesus olha para você e diz, vamos batizar? Não, mas eu não posso, eu ainda estou fazendo isso errado, estou fazendo aquilo, não estou ainda pronto, preparado, como você mesmo falou aí. Na verdade, Jesus não quer saber se você está preparado, se está pecando muito, está pecando pouco. Vamos para o batismo. Porque é a partir do batismo que Deus vai começar um processamento espiritual de trabalho do Espírito Santo para começar um trabalho de santificação e purificação na tua vida. O que ele diz no versículo acho que você tem o versículo aí, de Marcos 16. Isso, pode ler para nós? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Muito bem. Essa é a palavra que veio de Deus, que é as condições que ele exige para que você seja batizado. Crer. Né? Todo que crer e for batizado já está salvo. Aí ele não diz assim, todo que crer e já esteja santificado pode se batizar. Não, ele não diz isso aí. Ele só quer que você tenha a fé, a crença em Jesus. A obra de santificação e purificação vem depois. Às vezes a pessoa deixa de se batizar, né, por esse pensamento e acaba postergando o trabalhar de Deus na sua vida e acaba perdendo esse tempo, digamos assim, né, de estar ali sendo transformado por Deus, né, deixa alguma dor, alguma dificuldade, enfim, alguma situação da sua vida que poderia já estar mudando hoje, lá para o futuro, onde a pessoa provavelmente já vai estar mais machucada, danificada dos problemas que hoje ela passa, né? Sim, com certeza. Então, é um processo que Deus vai fazer durante o meu percurso de vida prática da igreja, né? Isso não é uma coisa instantânea. E geralmente o cristianismo contemporâneo entende esse versículo totalmente errado. A redação que eles fazem para esse versículo do batismo, eles dizem assim, aquele que for santificado, seja batizado. E isso não é a verdade. Entende? Então sim, nós porque precisamos o processo sempre de santificação, ele é posterior e contínuo também, posterior, né? Não vai ser num dia que tu vai acordar santo. Porque mesmo eu vou até o último dia e não vou ficar perfeito. Todos são assim. Porque nós carregamos uma natureza pecaminosa que ela vai sair dali só com o óbito ou com o arrebatamento da igreja. Não tem fuga, saída dessa natureza de nós, a não ser por esses dois procedimentos. Né? Então não adianta, nunca vai ter um cristão perfeito na igreja, nunca tu vai achar. Né? Amém. No próximo bloco, então, vamos fazer um intervalinho, mas eu já quero também fazer engatar com essa questão da justiça, né? Então fique ligado aí conosco, que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Voltamos então aqui no nosso segundo bloco do Viver Bem em Cristo com o ministro Sérgio Alves, e a gente vem falando aí sobre a gente ser batizado, né? Crer e ser batizado, que essa é a única exigência que Deus faz para que a gente
faça o batismo e também viva uma vida, né? Comece o processo ali de santificação, que é a busca por Deus e viver uma vida com Cristo, né? E que muitas vezes as pessoas acham que não são dignas, enfim, de buscar, e na verdade isso não é uma verdade, né? E a gente vem falando de que também a gente, por mais que também seja batizado, tem esse processo de santificação, a gente não acorda, né, da noite pro dia santo, não vai ser ali na hora do batismo que a pessoa vai ser purificada e ser perfeita, mas que isso é um trabalhar de Deus nas nossas vidas e que todos, sendo cristãos ou não, vamos ainda continuar errando, né? E a questão é que Deus quer que a gente sempre se arrependa, volte para Ele e tenha esse processo de santificação como uma evolução. O problema é a gente retroceder, né, em algo que a gente já aprendeu. Aí é uma puxada de orelha aí um pouquinho mais forte, mas Deus quer que a gente tenha um crescimento, né, evolua. Então, como é que funciona também essa questão de evolução? Como que a gente pode também não julgar as pessoas de que, agora porque a pessoa é cristã, ela tem que ser perfeita? Como lidar com isso também, né? Porque as pessoas julgam, tanto nós quanto, né, pessoas às vezes que não creem em Deus, olham para alguém que crê, mas aquela pessoa, ela é cristã, mas olha ali, ó, ela tá fazendo tal coisa. Assim, ó, funciona da seguinte forma. A Bíblia diz que nós temos que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, o que é? A obra de salvação no homem, ela acontece em 3 estágios no homem tripartido. A gente tem que entender que o homem é tripartido em sua fabricação divina. Ele tem um espírito humano, ele tem uma alma e ele tem o corpo. Gênesis 1:26 e 2:7. Então, você ali pode verificar isso. Bem, quando você crê em Jesus, professa sua fé em Jesus Cristo e se batiza, o que acontece? Você é salvo no espírito. Na alma não, nem no corpo. Então, esse acontecimento milagroso espiritual acontece dentro do espírito humano. Você deixa de ter o antigo espírito e ganha um espírito novo de Deus, onde o teu espírito humano e o de Deus estarão amalgamados juntos ali. E nunca mais vai mudar isso. Nunca mais vai ser isso alterado, porque Deus vai estar morando sempre dentro daquela pessoa, a partir daquele momento. Então veja bem, o Espírito Santo se dispensa para dentro do homem e mora no espírito do homem. Aí, aquela pessoa fica com Deus lá dentro. E a sua alma continua pecaminosa, porque entrar na água e sair da água não santifica a pessoa. Juridicamente, para Deus, isso simboliza que aquela pessoa potencialmente já é salva e é eterna, e é imortal. Mas o fato circunstancial ainda precisa ser mudado, porque ela ainda é pecadora e manifesta muitos pecados. Então aí começa, tão logo essa recriação espiritual acontece, que é a salvação na primeira instância do homem, aí vem a restauração da alma, que é um processo que acontece quando o homem busca e medita na palavra, busca ensinamento, vai nos cultos, ouve as mensagens, lê livros. Então aí começa um processamento de alimentação espiritual dentro dele, em que vai metabolizar nele uma mudança na sua alma. A sua alma, que é totalmente humana, natural e terrena e pecadora, passa a ser transformada lentamente com o conteúdo alimentar espiritual que ela está recebendo por meio da Bíblia e dos ensinamentos de Jesus Cristo, do Evangelho do Reino. Inclusive, em alguns programas anteriores foi falado aqui, vou deixar no YouTube também aqui a dica para o pessoal, uma edição onde a gente falou sobre a prática da palavra, né? Isso. Então aí começa, fica aí a dica, assiste depois logo desse programa a edição da prática na palavra, para entender como na prática então, né, a gente consegue buscar e de fato ter essa restauração da nossa alma com Deus, né, e fazer com que a gente seja transformado, né? E esse processo de restauração da alma leva a vida inteira da gente. E não fica pronto nesta esfera natural.
Quando você tem óbito, a pessoa tem óbito ou é arrebatada, aí muda tudo, porque ela perde o corpo de carne, então é erradicado a natureza pecaminosa dela. Agora, vamos ver a condição da alma dela, naquele momento em que deu óbito ou deu arrebatamento. Então Deus sabe que estágio de crescimento espiritual aquela pessoa está, né? Se esse estágio de crescimento espiritual proporciona que ela seja uma pessoa totalmente dependente de Deus, ela já vai para a glória, instantaneamente. Agora, se Deus olhar e achar uma série de imperfeições na sua alma, que é mente, vontade e emoções, que são as faculdades da nossa alma, Deus diz, olha, vamos ter que continuar a purificação nas trevas exteriores. Com a disciplina milenar, que Deus lá vai alvejar a gente, vai ficar santificado. Aí depois volta para Deus. Entende? Então, esse é o segundo estágio da salvação com Deus. E aí, esse estágio é complicado. Veja bem, quando as pessoas que não estão na igreja sabem que a gente é cristão, tu dá uma pisada na bola, eles estão de lupa em cima de você. Né? Mas tu não é da igreja, tu não é cristão, como é que tu me faz isso? Eles ficam horrorizados, perplexos com as nossas atitudes. E, na verdade, é normal o que está ocorrendo. Nós não estamos santificados ainda, né? É normal. Então, não podemos julgar também os irmãos, nem os incrédulos. Também não temos essa autorização divina para julgá-los. Né? Muitas vezes a gente é, inclusive, constrangido, né? Por pessoas que, às vezes, não buscam Deus, e a gente que busca, às vezes, é constrangido por alguém, né? E também fica o compromisso aí, né, de quem de fato tá ali buscando também, claro, saber, né, que a gente erra e que a gente é falho, mas de certa forma também sempre vigiar, né, para tentar expressar Cristo para as pessoas, porque é compromisso nosso também, mandamento de Deus, né, que a gente venha edificar outras pessoas, venha expressar a sua luz, né, e é algo que justamente vem com esse processo de santificação e restauração, para que a gente consiga ser os luzeiros do mundo, né? Como a palavra também diz. Com certeza. Então, a gente precisa entender que Deus não está buscando soldadinhos de chumbo, homens perfeitos. Deus está buscando pessoas pecaminosas para formar o seu reino, entende? Que tenham um coração manso e humilde e, de fato, né, expresse que queira Deus. Que é um amor por Deus, né? Mas então tá, Sérgio Alves, eu te agradeço de novo por mais uma edição. A gente sempre fica muito alegre aí, né, de falar da palavra de Deus, já dá um outro ânimo, já dá outra alegria aí pro nosso dia, que todos que estão nos assistindo também possam sentir, né, essa energia aqui. A nossa ideia é sempre estar transmitindo, né, essa alegria em Deus, por mais que às vezes a gente fala de uns assuntos aí mais delicados, né, mas é tudo para edificação. E para que a gente busque, né, cada vez mais a palavra e se aproxime de Deus, que é um ser maravilhoso. Eu agradeço a participação, Stephanie, que Deus abençoe a nossa audiência e até a próxima semana. Uma boa noite a todos.